de guerras responsável pelo nascimento de incríveis produtos. O universo das tecnologias que nasceram da guerra serão mostrados nesse vídeo. E você vai ver que algumas dessas invenções foram coisas inventadas na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial. E com toda a certeza do mundo, você usa muito desses itens no seu cotidiano. Você vai ver que uma criação se destaca muito entre as outras criações da Segunda Guerra Mundial. E é algo que eu acredito que com certeza você não consegue viver sem ela. Dá até pra viver, mas sem ela você estará 10 passos atrás dessa geração atual. Tiraram a minha única chance de felicidade. Fala galerinha boa, cheguei no estilo Taco Bell. E pra quem não me conhece, eu me chamo Thiago Bertolino. Seja bem-vindo ao meu canal, sou eu, Bertolino. Se você é uma pessoa inquieta e curiosa e se interessa por assuntos de curiosidades, não esqueça, inscreva-se no canal e me ajude a bater aquela meta de 500 inscritos. E lembre-se, antes de você reclamar da sua saúde mental, lembre-se da saúde mental do carinha que controla as câmeras do banheiro do BBB. Então agora, solta a minha vinheta de humilde. Sou eu, Bertolino. Sou eu, Bertolino. E eu já vou logo começando a falar da comida enlatada. As comidas enlatadas, sem sombra de dúvida, é uma das invenções mais geniais, quando se trata de invenções feitas em períodos de guerra. Não precisa ser um gênio para perceber isso, pois isso vinha de uma imensa necessidade dos soldados se alimentarem. O que temos aqui é um pacote de alimentos de sobrevivência de 1962. 1962. É isso aí. E aquela tropa que for nutrida com alimentos de qualidade, os estrategistas de guerras acreditavam que poderia vencer várias batalhas. Pô, já pensou você ali tá na guerra ali, de repente dá aquela dor de barriga? Dor de barriga não é mole não, meus irmãozinhos da Babilônia. Vocês não passam de um monte disforme de merda anfíbia! Havia de fato a necessidade dos soldados se alimentarem melhor. E pensando nisso, o Napoleão, muito preocupado com a questão de alimento dos seus soldados, acabou oferecendo um prêmio de 12 mil francos para qualquer pessoa que criasse uma maneira confiável de conservar os alimentos com muito mais segurança. E foi um garotinho de 15 anos chamado Nicolas Appert que foi a mente que desenvolveu o método de aquecimento, fervura e selagem da comida em frascos de vidro. E não deu outra, esse jovenzinho acabou levando o prêmio. É bom lembrar que essas mesmas técnicas feitas pelo aquele jovenzinho francês, elas são usadas em forma de conservação de enlatados até hoje. Eu acredito que o Napoleão e seus soldados ficaram felizes com essa invenção desse garotinho. Você não sabe que é proibido começar uma batalha sem a minha permissão? Agora estou para falar de um acidente científico que mudou o mundo da medicina. E mudou para melhor. Nasce ali a penicilina, um antibiótico que foi descoberto acidentalmente em 1928 pelo escocês, médico e professor Alexandre Fleming. Tudo começou quando o professor escocês estava analisando em uma placa de vídeo um bonde de bactéria chamada Staphylococcus. Mas tinha um detalhe muito importante nessa história toda, meus amiguinhos da Babilônia, pois aquele dia era o último dia de trabalho dele. Ele estava prestes a pegar umas férias. Todo mundo merece umas fériasinhas, não é? Aruba, qualquer dia tamo aí. Sendo assim, o professor tirou suas férias de boas e retornou ao seu trabalho logo após o fim das suas férias. Porém, ele esqueceu que tinha esquecido a placa de vidro com a bactéria na sua bancada. E foi aí que ele percebeu que em uma determinada região do vidro estava cercada de mofo. E ele foi muito mais além que isso. Ele notou que nas partes de vidro onde o mofo se predominava, ele percebeu que as bactérias que estavam no vidro se afastaram da região do mofo. As bactérias ficaram com medinho do bolor chamado Penicillium notatum. Mas somente em 1941 eles desenvolveram uma droga mais sofisticada. E depois de alguns estudos, os pesquisadores provaram que essa bagaça realmente funciona. Pois antigamente, se você cortasse o dedo ou machucasse o joelho, você corria sério risco de morrer com uma infecção. Caraca. Mas graças a esse acidente que tudo melhorou. E soldados com ferimentos graves em campos de batalha tiveram mais chances de sobreviver a esses ataques. Eu espero que você agora tenha entendido a importância do antibiótico. Eu já sabia. Outra invenção foram os satélites. Os americanos e russos conseguiram lançar os primeiros satélites. E de pensar que o homem colocou o pé na Lua e construiu uma estação espacial internacional, tudo por conta de uma tecnologia chamada V2, criada em um período de guerra pelos alemães. E graças aos satélites melhorou muito o nosso cotidiano. Desde receber um simples sinal de TV digital, até mesmo um avanço da exploração espacial. Ao infinito e além! Outra coisa que foi inventada no período de guerra foi o nylon, no ano de 1938, que a princípio servia basicamente na fabricação de escovas de dentes e meia calças femininas. Mas foi quando os Estados Unidos
Isentão naquela época de guerra parou de ser isentão, que a demanda do nylon começou a aumentar muito forte. E para você aí, meus amiguinhos da Babilônia, ter uma noção como o nylon era tão importante naquela época de guerra, o governo americano decidiu que o nylon só seria fabricado para itens de guerra. Nylon virou acessório de luxo. O nylon, então, naquele período, basicamente só funcionou para itens de guerras, como paraquedas, tanques de combustível de aeronaves e, por que não, até mesmo rede de descanso. O governo até criou uma campanha para que mulheres doassem suas meias para confecções de paraquedas. As mulheres deixaram as suas sensualidades de lado para uma causa bem mais nobre. É aquele ditado, né? A gente tem que segurar a marimba, né? Outra invenção bem legal também em tempos de guerra foi a caneta esferográfica. Antigamente as canetas ou eram recarregáveis ou você tinha que ficar pincelando num tinteiro. Isso dava muito trabalho, pois tinha dois problemas nisso. Borrava muito o papel toda hora que você utilizava o tinteiro. E quando a caneta era recarregável, era pior ainda. Pois é simples, toda hora você tinha que carregar e não era toda hora que você tinha tinta. Era bem chato. Mas um jornalista chamado Lazios Beetle, e depois de observar tanto esse problema com as canetas, atento a toda essa dificuldade, ele acabou inventando a caneta esferográfica. Ele viu que tinha uma tinta que secava muito mais rápido que as outras. A caneta que você vê hoje é a mesma caneta daquela época. A ideia é a mesma, não importa se ela é de má qualidade ou com uma qualidade um pouquinho melhor. A ideia é a mesma. E esse item fez tanto sucesso que a Força Aérea Britânica acabou comprando milhares e milhares de exemplares dessas canetas. Atualmente eu acho que a caneta caiu no desuso. Pode ser que eu esteja errado, mas comenta aqui, você é uma pessoa que usa muito a caneta? A cor desta caneta que eu tenho em minha mão! Uma outra invenção foi o helicóptero. Há indício que os primeiros projetos de helicópteros vieram da Idade Média, mas esse projeto só ganhou força mesmo somente em 1936, com um projeto chamado Focke-Wulf FWF-1. E esse primeiro projeto de helicóptero que você está vendo, ele se mostrou para o mundo da Alemanha como o primeiro operacional na história. Mas foi somente em 1940, durante a Segunda Guerra, que o Flettner F1-282 de fato se estabilizou como o primeiro helicóptero feito. Se tornou o primeiro helicóptero a ganhar uma linha de produção. E na guerra, eles basicamente eram usados para observação. E a equipe de logística também usava bastante esse helicóptero. Usava para transporte de carregamento de pequenos lotes de itens médicos. Comenta aqui se você sabia que o helicóptero foi inventado na época da Segunda Guerra Mundial. Hoje eu vou falar uma invenção que vai te dar água na boca. É impossível não gostar desse chocolate. Em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, os M&M's viraram uma espécie de ração humana para os soldados dos campos de guerra. Uma ração de qualidade, hein? Como não gostar desse chocolate, não é mesmo? Embora esse chocolate tenha feito muito sucesso com as tropas americanas, não se sabe o certo como surgiu esse chocolate. Mas existe uma tese forte para isso. Antigamente, muitos soldados da Guerra Civil Espanhola comiam vários bloquinhos de pedaços de chocolate. E nesses bloquinhos tinha açúcar como espécie de cobertura. E essa técnica de cobertura de chocolate era feita para o chocolate não derreter sobre os dedos. Você até podia não morrer da guerra, mas em relação à diabetes, não podíamos garantir nada. Como esse chocolate não derretia facilmente, ele acabou caindo na graça dos soldados americanos. Eu acredito que a hora de comer esse chocolate era o melhor momento da guerra. Talvez era o único momento de doçuras entre os soldados, apreciar esse belo chocolate que nós amamos até hoje. E se você que está vendo esse vídeo não gosta de M&M's, você tem probleminhas. Não vem com essa não. Você com certeza já tomou uma Fanta bem geladinha, não é mesmo? Mas o que você talvez não saiba, jovenzinho da Babilônia, é que a Fanta foi inventada no período de guerra. Tudo por conta que os Estados Unidos e a Alemanha romperam os laços comerciais. E como a maioria dos alemães adorava consumir xarope usado na produção da Coca-Cola, que na época era a bebida não alcoólica mais popular do país, basicamente os alemães naquela época ficaram sem o refrigerante. É claro que há uma diferença daquele xarope para os refrigerantes atuais, né? Tá bom. Então chamar de xarope é válido. Mas foi depois desse fim de aliança que o Max Caife, chefe de operações de bebidas, rapidamente utilizou os produtos disponíveis que ele tinha naquele momento para criar um novo refrigerante. E no fim ele acabou criando o refrigerante de maçã. Hoje é claro que você associa a Fanta com o sabor laranja, porém não sabia que o seu primeiro sabor era de maçã. O Bertolino aqui também é cultura. Comenta aqui se você já tomou refrigerante de maçã e o que você achou do sabor. Horrível. Horrível. Uma outra invenção também foi o forno de micro-ondas. E essa vai basicamente pra galera que gosta de colocar um pãozinho com presunto e queijo no micro-ondas. Você nem desconfiava que essa invenção passou pela engenharia militar de guerra, não é mesmo?
Eu não sei. E foi durante o início da Guerra Fria, em 1945, que o engenheiro americano Percy Spencer trabalhava com a tecnologia de radares. Ele focava basicamente na construção de peças capazes de gerar ondas eletromagnéticas. E depois de várias horas de dedicação nesse projeto, Spencer percebeu que uma das barras de chocolate que estava no seu bolso acabou derretendo. E não demorou muito para que o engenheiro chegasse à conclusão de que aquele chocolate de fato foi aquecido pelas micro-ondas. E depois de muitas horas de pesquisa, o projeto teve um fim. E aquela pipoquinha de micro-ondas foi o primeiro alimento a ser preparado no mundo. Foi o primeiro alimento a ser testado e consumido. Mas você aí quer chegar numa pipoca, você curte mais a pipoca de micro-ondas ou aquela pipoca tradicional feita nas panelas? E você é uma pessoa que costuma queimar muitas pipocas? Comenta aqui. Se você adiciona milho no fogo, o milho vira pipoca. Agora, na minha opinião, a melhor invenção de todas. Se preparem. A melhor criação que a necessidade de uma guerra fez foi com certeza a internet. É claro que muitas coisas legais foram inventadas no período de guerra, mas você há de concordar comigo que a internet é uma invenção dos deuses, não é mesmo? É verdade. Quer dizer, às vezes não. E por isso eu coloco a internet como uma invenção de destaque. Durante a Guerra Fria, o mundo ficou tenso, criando um clima geopolítico entre a União Soviética e os Estados Unidos. Os americanos estavam buscando um meio de comunicação de armazenamento de dados que fosse descentralizado. Basicamente era assim, tinha um meio de comunicação aqui. Se esse meio de comunicação fosse destruído, nada aconteceria porque eles teriam outros. Esse meio de comunicação não depende de outros, é descentralização de meio de armazenamento. E a ARPA foi a agência militar responsável pela criação desse projeto. E nesse período foram financiados estudos e pesquisas acadêmicas que pudessem levar à criação da ARPANET, mas que naquela época o nome primeiro era chamado de ARPANET. E esse nome foi dado antes do nome internet. E naquela época o acesso aos dados era restrito somente ao pessoal do exército. Eu nem preciso te falar que os acessos aos dados naquela época era uso exclusivo dos militares. Mas com o tempo eles passaram a ser usados como uso acadêmico. Mas você aí, você sabe quanto tempo tem a internet aqui no Brasil? Não sei de nada. A internet chegou aqui para nós brazucas no ano de 1991. Mas ela ganhou força de verdade mesmo foi no ano de 1996, depois da chegada de vários provedores. Hoje é basicamente impossível viver sem internet. E saber que esse feito veio de uma invenção militar é bem louco. Internet é vida, não é mesmo, galerinha da Babilônia? Você é uma pessoa que passa várias horas na internet? Comenta aqui. Vou ficando por aqui, mas antes eu quero saber de você. Quais dessas invenções do período de guerra no qual você mais gostou? E você concorda comigo que a internet foi uma das grandes invenções no período de guerra? Comenta aqui, por favor. E se você chegou até aqui, gostou do conteúdo, não esqueça, se inscreve no canal e venha fazer parte do bonde do Bertomito. Ah, e não esqueça, aquela minha meta de 500 inscritos, hein? Me ajuda a chegar naquela minha metinha. Portanto, a única coisa que eu te peço é, seja feliz. Fui! Sou eu, Bertolli. Sou eu, Bertolli.